Olá, estamos de volta para a nossa 16ª aula do curso de metrologia. Na aula passada nós falamos sobre o goniômetro, que é um instrumento utilizado para realizar medições angulares. Hoje nós vamos falar sobre o relógio comparador, que é um instrumento que serve para fazer medições lineares, porém por comparação. Então vamos olhar os nossos tópicos de aula. Primeiramente vamos fazer uma introdução sobre o instrumento, apresentando as suas principais características. Depois vamos falar sobre tipos e usos desse instrumento, mostrando variações do mesmo e suas aplicações. Depois vamos passar para o princípio de funcionamento. Vamos ver como é que o relógio comparador funciona para realizar as leituras. Vamos falar sobre os mecanismos de amplificação, que servem para tornar possível a visualização da variação na escala graduada. Vamos falar sobre condições importantes para o uso do relógio comparador e logo após vamos passar para a questão do procedimento de leitura, bem como exercícios de fixação. E por último vamos mostrar mais algumas aplicações do relógio comparador. Então vamos começar a nossa aula. Então, o relógio comparador é um instrumento que serve para realizar medições por comparação. Ele é dotado de uma escala e um ponteiro ligados por mecanismos diversos a uma ponta de contato. Aqui está o jeitão, a apresentação de um relógio comparador na sua maneira mais simples, na sua maneira mais comum de se encontrar. As diferenças percebidas por esse instrumento através da sua ponta de contato são amplificadas mecanicamente e irão movimentar o ponteiro rotativo diante dessa escala. Isso ocorre porque muitas vezes as variações na superfície medidas pelo relógio comparador são muito pequenas, e se a relação das variações do ponteiro de contato para o ponteiro da escala graduada fosse de 1 para 1, o operador não poderia perceber essas diferenças em relação à superfície. Então, a gente precisa que o instrumento tenha essa amplificação para que a gente consiga perceber na escala graduada essas pequenas variações da superfície. Quando a ponta de contato sofre uma pressão e o ponteiro gira em sentido horário, então a diferença sentida é positiva. Isso significa que a peça apresenta maior dimensão do que a estabelecida, ou seja, do que a superfície de referência. Se o ponteiro girar no sentido anti-horário agora, a diferença será negativa, ou seja, a peça apresenta menor dimensão do que a superfície estabelecida. Existem vários modelos de relógios comparadores, como nós vamos ver a seguir. Os mais utilizados possuem a resolução de 0,01 mm, que é a resolução a qual iremos trabalhar. O curso do relógio comparador ele também varia de acordo com o modelo, porém os mais comuns são de 1 mm, 10 mm e no caso do sistema inglês 0,250 polegadas ou 1 polegada. Agora vamos ver alguns tipos diferentes de relógio comparador e suas aplicações. Nós começamos tratando do relógio comparador para medição de profundidade. Vemos que é mais um instrumento que possui essa variação específica para medição de profundidade. Então, no caso desse relógio comparador, além da parte do relógio que traz a sua escala graduada, ele também vai trazer aquela base que serve para ter uma maior superfície de contato com a superfície de referência da peça, dando espaço para que o seu ponteiro de contato desça em relação à profundidade que se quer avaliar. Continuando, temos o relógio comparador para medição de espessuras de chapas.
Então, este relógio comparador ele vem montado numa estrutura que possui um arco bastante semelhante ao arco que vimos no micrômetro. Assim, nós podemos instalar chapas de diferentes dimensões e deslizar, passear com esse relógio comparador de maneira com que a sua ponta de contato consiga captar as variações da espessura dessa chapa. Aqui nós aproveitamos para mostrar que existem opções desse instrumento que, em vez de ter o mostrador analógico, possui um mostrador digital. Um relógio comparador bastante utilizado é o com ponta de contato de alavanca. Ele é um dos relógios mais versáteis que se usa na mecânica. O seu corpo monobloco possui 3 guias que facilitam a fixação em diversas posições. Então nós podemos ver aqui nessa primeira parte das imagens, de forma esquemática, que este instrumento, no caso o ponta de contato de alavanca, ele possui alguns graus de liberdade, tanto na parte do relógio como na parte aqui da sua ponta de contato, que permitem uma melhor adaptação a diferentes geometrias de peças. Aqui nós temos uma imagem real desse instrumento e aqui nós temos uma imagem real, porém esquemática, mostrando as suas diferentes partes. O mostrador desse instrumento é giratório, com resolução de 0,01 mm, 0,02 mm, 0,001 polegada ou até mesmo 0,0001 polegada. Falando dos seus tipos e usos, existem ainda alguns acessórios especiais, os quais podemos usar interagindo com o relógio comparador. Eles se adaptam a esses relógios comparadores para melhorar ou facilitar a sua utilização. Então, a sua finalidade é possibilitar o controle em série de peças, medições especiais de superfícies, de profundidade, espessuras e chapas, etc. No momento que nós fazemos essa adaptação do relógio comparador a esses acessórios especiais, nós ficamos com as mãos mais livres para trabalhar, manipulando apenas a peça a ser medida e não o instrumento. Com isso também temos um controle melhor de fatores externos, como vibrações, por exemplo, que são fontes de erros que podem aumentar a incerteza da medição. Um exemplo desses acessórios especiais é justamente a mesa de medição. Então nós temos aqui um relógio comparador adaptado a uma mesa de medição. Então o relógio comparador adaptado, ele fica parado, ele fica estático. Na mesa nós temos uma garantia de padronização de superfície para trabalhar. Nós temos a coluna da mesa de medição, que estabelece um ângulo de 90 graus com a mesa normalmente de granito. E assim nós temos uma referência de superfície e liberdade para manipular o mensurando. Continuando, temos também a base magnética. A base magnética é um outro instrumento auxiliar utilizado quando necessita fixar o relógio comparador para realizar medições de superfície. Como é que funciona essa base magnética? Uma das suas faces possui área de contato retificada para aumentar a precisão desse contato e nessa utilização. O acionamento da base é feito através de uma chave mecânica giratória, onde o campo magnético é ligado ou desligado, isso sem a necessidade do uso de energia elétrica. Então essa base magnética ela vai ter um princípio semelhante ao da mesa de medição, porém com a vantagem de permitir a fixação do relógio comparador em diferentes posições. Com elas nós podemos deixar o relógio comparador, por exemplo, fixado até de cabeça para baixo, porque a base magnética vai segurar esse instrumento em qualquer posição. Continuando,
Vamos agora para o princípio de funcionamento do relógio comparador. Como esse instrumento funciona? Então a ponta apalpadora ela fica em contato com a peça e a diferença de medida da peça com a superfície que foi usada para referenciar a ponta apalpadora provoca um deslocamento retilíneo dessa ponta, transmitido por um sistema de amplificação até o ponteiro do relógio. A posição do ponteiro do mostrador indica a leitura medida. A precisão desse instrumento se baseia no sistema de amplificação, então estão intimamente relacionadas a precisão do instrumento com o sistema de amplificação, geralmente utilizado por meio de engrenagens, alavancas ou um sistema misto, que utiliza as engrenagens e alavancas. O instrumento deve ser previamente calibrado em relação a uma medida padrão de referência. Então, nessa imagem da direita, nós vemos o relógio comparador, nós vemos o nosso mensurando, que é a peça a ser medida, e vemos um bloco padrão de 10 milímetros. Então, inicialmente, o que se faz é referenciar o deslocamento da nossa ponta apalpadora com uma dimensão conhecida. Então, por exemplo, nós temos a ponta apalpadora em contato com a superfície da bancada e deslocamos essa ponta apalpadora até a superfície do bloco padrão. Quando a ponta apalpadora entra em contato com a superfície do bloco padrão, nós podemos girar este anel que contém a escala graduada para zerar o mesmo. Como assim? Vamos levar o zero da escala graduada até a posição de repouso do ponteiro. Com a superfície zerada, referenciada de acordo com a dimensão do bloco padrão, podemos agora passar a medir a dimensão do nosso mensurando. Nesse caso, quando tirarmos a ponta de contato do bloco padrão e levarmos até o mensurando, o relógio comparador vai detectar uma diferença de altura. Então, a medição deste nosso mensurando vai ser dada pela diferença de altura entre este e o nosso bloco padrão. Continuando, em alguns modelos, a escala dos relógios se apresenta perpendicularmente em relação à ponta de contato. E caso apresentem um curso que implique mais de uma volta, os relógios comparadores possuem, além do ponteiro normal, um outro ponteiro menor, que é denominado de contador de voltas do ponteiro principal. Esse outro ponteiro menor, como nós vamos ver na sequência, facilita muito o procedimento de leitura. Alguns relógios trazem consigo também limitadores de tolerância. Esses são móveis, podendo ser ajustados nos valores máximos e mínimos permitidos para uma peça que será medida. Essa facilidade também dos limitadores de tolerância permite ao operador mais agilidade em situações onde a gente precisa ver se uma medida ou uma variação de medida está dentro da faixa especificada ou se está fora. Continuando, falando agora um pouco a respeito dos mecanismos de amplificação. Então, nós temos um dos mecanismos que é a amplificação por engrenagem. Nesse sistema, os instrumentos mais comuns para a medição por comparação possuem a amplificação por engrenagem. As diferenças de grandeza que acionam o ponto de contato são amplificadas mecanicamente, e a ponta de contato move um fuso que possui uma cremalheira, e essa aciona um trem de engrenagens que, por sua vez, aciona
o ponteiro indicador do mostrador. Então, o ponteiro de contato, que tem esse grau de liberdade vertical, em contato com os nossos mensurandos, ele possui essa cremalheira que vai transmitir movimento ao trem de engrenagens e que, por sua vez, transmitirá o movimento ao ponteiro que está lá no mostrador do relógio. Temos também a amplificação por alavanca. O princípio da alavanca se aplica a aparelhos simples, chamados de indicadores com alavanca, cuja capacidade de medição é limitada pela pequena amplitude do seu sistema basculante. Assim, nós podemos fazer até um equacionamento da sua relação de amplificação, baseado no comprimento do ponteiro e a distância entre os cutelos desse sistema de alavanca. Durante a medição com esse sistema, a haste que suporta o cutelo móvel desliza a despeito do esforço em contrário produzido pela mola do contato. O ponteiro da alavanca, então, mantido em contato com os dois cutelos pela mola de chamada, gira em frente à graduação. A figura a seguir vai representar a montagem clássica de um aparelho com um sistema de alavanca. Neste caso, com capacidade de mais ou menos 0,06 mm e a leitura de 0,002 mm por divisão. Ainda temos a situação da amplificação mista. Esse sistema de amplificação é o resultado da combinação entre os sistemas de alavanca e de engrenagem. Esse sistema de amplificação mista permite levar a sensibilidade até 0,01 mm sem reduzir a capacidade de medição do instrumento. Vamos falar agora um pouco sobre as condições de uso do relógio comparador. Então, antes de realizar a medição de uma peça, nós devemos nos certificar de que o relógio se encontra em boas condições de uso. A verificação de possíveis erros é feita da seguinte maneira. Com o auxílio de um suporte de relógio, que pode ser uma daquelas mesas que nós falamos antes, ou a base magnética, tomam-se as diversas medidas em blocos padrão. Então, conforme a imagem esquemática que temos aqui, temos uma base, uma superfície de referência que pode ser uma bancada de granito e realizamos medições, associadas com o relógio comparador a essa superfície, sendo, por exemplo, estabelecida como o marco zero desse deslocamento, e a partir do momento que posicionamos blocos padrão com dimensões conhecidas, podemos fazer a verificação também se o deslocamento do ponteiro através da escala graduada do relógio comparador está marcando realmente a dimensão conhecida, a dimensão padronizada desses blocos. Podemos ainda fazer uma série de várias medições para cada situação e um tratamento estatístico para detectar a incerteza dessa medição. Em seguida, deve-se observar se as medidas obtidas no relógio correspondem às dos blocos. São encontrados também calibradores específicos para relógios comparadores, que podem ser usados para agilizar esse processo. Após a calibração realizada e a certeza de que o relógio comparador está marcando, as medidas dentro do especificado, podemos dar início ao procedimento de leitura. Então, os valores são indicados por intermédio de dois ponteiros de tamanhos diferentes, conforme já vimos, que são o ponteiro principal do relógio comparador e o ponteiro menor do contador de voltas.
aqui nós temos as duas orelhas, né, que permitem estabelecer a faixa de variação admissível entre o ponteiro. Se estabelecermos essa faixa, esse limite com essas duas orelhas, e o ponteiro oscilar dentro dessa faixa, significa que ele está de acordo com as especificações do projeto, está oscilando dentro da variação limite de dimensões. Agora, se o ponteiro extrapolar os limites dessa faixa, significa que esse nosso mensurando não está de acordo com as especificações. Para a realização das leituras, o ponteiro grande, colocado no centro do mostrador, que está dividido em 100 partes, indica valores de 1 em 1 centésimo, completando 1 milímetro por volta. Então, a escala do ponteiro grande está dividida em 100 partes iguais, as quais indicam valores de 1 centésimo, ou seja, cada divisão dessa escala representa 1 centésimo de milímetro, ou seja, a sua resolução é 1 centésimo de milímetro. Se ela tem 100 partes de 1 centésimo, significa que uma volta completa desse ponteiro, né, em relação à escala, vai completar 1 milímetro por volta. O ponteiro pequeno, deslocado do centro, aqui embaixo, indica valores de 1 em 1 milímetro, sendo que uma volta completa deste ponteiro é igual à capacidade total do relógio comparador, ou seja, de 10 milímetros. Isso significa que a cada volta completa do ponteiro grande, o ponteiro pequeno se desloca em uma divisão. Continuando, os mostradores dos relógios são giratórios. Então, esse movimento permite a colocação do zero a uma posição inicial qualquer. Ou seja, quando fazemos a instalação do relógio comparador em alguma superfície, durante essa manipulação do instrumento, o ponteiro costuma oscilar. Depois da instalação do relógio comparador na superfície que será avaliada e com o ponteiro passando a ficar em repouso, podemos girar este anel do mostrador e levar o zero da escala até a posição de repouso do ponteiro, para a partir daí começar a realizar as leituras. Dois índices reguláveis presos na caixa do mostrador permitem situar facilmente a tolerância entre duas referências. Então, esses índices reguláveis são justamente essas duas orelhinhas móveis, assim como são chamadas comumente, que permitem situar a tolerância da leitura que queremos fazer. A partir dessas descrições e procedimentos, vamos dar uma olhada no nosso relógio comparador virtual antes de começar os exercícios de leitura. Então, vamos habilitar o nosso relógio comparador virtual para podermos explicar um pouquinho melhor. Nós podemos ver que nessa situação, enquanto a haste de contato trabalha, enquanto a haste de contato apresenta variações, o ponteiro também se desloca. Normalmente o que se faz é posicionar, durante a instalação do relógio comparador na peça a ser medida, posicionar a haste de contato na superfície e fazer o zeramento dessa superfície, ou seja, aonde a posição do ponteiro ficar após a instalação, nós rotacionamos
esse anel que contém a escala graduada do relógio comparador e levamos o zero da escala até a posição de repouso desse ponteiro. Nesse caso aqui, do nosso relógio virtual disponibilizado pelo professor Stefanelli, ele está com toda a sua haste de contato exposta até tocar a superfície de referência. Então, nesse caso, a única leitura que podemos fazer são de alturas em relação a essa superfície, nas quais a haste de contato do relógio comparador vai se deslocar verticalmente para cima e durante o seu deslocamento nós temos o nosso ponteiro girando no sentido horário, dessa forma marcando medidas positivas. Porém, se nós estivermos fazendo a fixação desse relógio comparador, por exemplo, em uma superfície que esteja aqui, né? Essa daqui é a maneira mais comum de se trabalhar. Quando vamos fixar o nosso relógio comparador em uma superfície, normalmente nós fazemos uma pré-carga nesse ponteiro, de maneira que uma vez este ponteiro posicionado, nós possamos levar o zero desta escala graduada até a posição de repouso desse ponteiro, e dessa maneira nós temos a possibilidade de fazer avaliações de diferenças de altura em relação a essa superfície de referência, tanto positivas, com o ponteiro se deslocando no sentido horário, como também negativas, com o ponteiro se deslocando no sentido anti-horário. Ou seja, em relação a essa superfície de referência, por exemplo, e zerando o ponteiro do relógio, nós podemos medir tanto picos ou sobressaltos nessa superfície, como também vales e depressões nessa superfície. Para fazer uma leitura, por exemplo, em uma superfície a partir de uma superfície padrão, nós temos a indicação do ponteiro grande e do ponteiro pequeno. O ponteiro pequeno, vamos relembrar, conta quantas voltas completas o ponteiro grande deu. Nessa situação, o ponteiro grande não deu nenhuma volta completa. Então, nós não temos nenhum milímetro inteiro. Então, nós teremos 0 milímetros inteiro e o resto da leitura centesimal será dada pela escala grande. Nesse caso, temos 13 divisões percorridas pelo ponteiro grande. Então, a nossa leitura completa será 0,13 milímetros. Se o ponteiro grande tiver dado mais do que uma volta completa, nós conseguimos pegar essa informação a partir do ponteiro pequeno. Então veja que no ponteiro pequeno nós já temos mais do que uma divisão. Então nós temos 1 milímetro percorrido e mais alguma coisa. Então esse mais alguma coisa será lido a partir do ponteiro grande. Aqui no ponteiro grande nós temos 12 divisões percorridas. Então a leitura completa será o 1 milímetro detectado pelo ponteiro pequeno, mais 0,12 milímetros detectado pelo ponteiro grande. Vamos retornar agora aos nossos slides para realizar algumas leituras. Então, retornando aqui aos nossos slides, podemos fazer o primeiro exercício de leitura, né? A posição inicial do ponteiro pequeno, então, mostra a carga inicial ou de medição.
deve ser registrado se a variação é negativa ou positiva. Então, para fazer a leitura deste relógio comparador, nós temos que iniciar pelo relógio pequeno, vendo o deslocamento do ponteiro pequeno a partir daquela pré-carga da instalação do instrumento, do relógio comparador, em relação à peça, né, ao mensurando a ser avaliado. Nesse caso, vemos que o ponteiro pequeno teve um deslocamento de 4, da divisão aqui 4, passando pelo 5 e ainda não chegou no 6. Se cada divisão aqui do ponteiro pequeno mostra quantas voltas completas o ponteiro grande deu, ou seja, quantos milímetros inteiros foram percorridos, a gente tem que o ponteiro pequeno, né, ele já tem a leitura de 1 milímetro inteiro da divisão 4 até a divisão 5 e ainda não completou o segundo milímetro inteiro. Isso significa que o ponteiro grande desse relógio deu uma volta completa e mais um pedaço de outra volta. Então nós sabemos que essa leitura já tem 1 milímetro inteiro e vamos saber as casas decimais a partir do ponteiro grande. A partir do ponteiro grande nós vemos que o deslocamento dessa segunda volta, que ainda está incompleta, foi de 55 divisões no ponteiro grande. Assim temos uma leitura de 1,55 milímetros. Esta é uma leitura positiva porque o ponteiro grande se deslocou no sentido horário. Se tivéssemos um deslocamento no sentido anti-horário desse ponteiro, estaríamos medindo um vale, uma depressão, então teríamos obrigatoriamente uma leitura negativa. Assim como está ocorrendo neste próximo exemplo. Vamos iniciar de novo pelo ponteiro pequeno, vendo que ele teve um deslocamento maior do que no primeiro caso. Neste exercício, o ponteiro pequeno saiu de 6, passou por 5, passou por 4, passou por 3 e ainda não chegou no 2. Então, nesse caso, de 6 até o 3, nós passamos, né, por 3 milímetros. Isso significa que o ponteiro grande já deu 3 voltas completas e ainda não terminou a 4ª volta. Então nós já sabemos que essa leitura terá pelo menos 3 milímetros inteiros. O restante da leitura vamos ver a partir do ponteiro grande, prestando atenção no sentido, né, de rotação deste ponteiro grande. Aqui ele está rotacionando no sentido anti-horário, o que está nos indicando que será uma medida negativa, ou seja, aquela haste de contato ela está baixando em vez de subir. Nesse caso, o ponteiro grande se deslocou. Aqui temos 70, 75, 76, 77, 78. Então o ponteiro grande está marcando a posição 78, a divisão 78 desse relógio. Assim nós teremos uma medida, uma leitura total de menos 3,78 milímetros. Sempre devemos prestar bastante atenção no sentido de rotação do ponteiro grande. Rotações no ponteiro grande no sentido horário nos indicam leituras positivas. Rotações do ponteiro grande no sentido anti-horário nos indicam leituras negativas. Sempre temos que informar o sinal das leituras negativas, porque senão nós temos o relógio detectando um vale, uma depressão, e se nós não colocamos o sinal de negativo nessa leitura,
será nos apresentado como se o relógio estivesse lendo um pico nessa superfície. Então temos que prestar muita atenção nisso. Continuando, para fechar, nós avaliamos mais alguns tipos de aplicações onde comumente se utiliza o relógio comparador. Então nós temos aqui algumas aplicações para a avaliação de tolerâncias geométricas, por exemplo, de circularidade, coaxialidade e centragem, né? A questão da centragem é muito utilizada no torno mecânico, quando vamos colocar um tarugo para ser usinado, né? Utilizamos o relógio comparador para fazer a centragem desse tarugo nas placas de castanha, de maneira que a usinagem dessa peça não tenha problemas de sair com uma superfície cônica. Podemos utilizar o relógio comparador também para verificação de paralelismo, né, assumindo uma superfície como referência e verificando se a outra superfície é paralela a esta, além de outras aplicações como centragem de peças, medição de rebaixos, né, que nós costumamos fazer também lá com o paquímetro universal, utilizando a parte para medição de rebaixo. Isso também pode ser feito utilizando-se o relógio comparador, já que ele nos mostra uma medida linear por comparação. Podemos avaliar circularidade de peças, perpendicularidade, coaxialidade, paralelismo e, por fim, verificação de planeza de superfícies, sempre a partir de uma superfície padrão. Então, o relógio comparador é instalado nessa superfície padrão, o ponteiro é zerado e a partir dessa superfície padrão, com o deslocamento deste apalpador, dessa ponta de contato pela superfície da peça, podemos detectar se existem elevações nessa peça em relação à superfície de referência ou se existem depressões nessa peça em relação a essa superfície de referência. Na imagem que temos aqui, está ocorrendo uma verificação semelhante. No caso aqui, a nossa peça, o nosso mensurando, é um disco de freio. Então está sendo avaliado, né, se há elevações ou depressões na superfície desse disco de freio. Bom, ficamos por aqui com o relógio comparador e até a próxima aula.